Um estudo sobre o arrebatamento antes da grande tribulação. Primeiro, o que ocorrerá logo após a ressurreição dos mortos em Yahshua, o Salvador, é a transformação dos salvos vivos e não o arrebatamento, conforme descrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No instante, no abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final, sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Yahweh, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Salvador Yahshua, não passaremos à frente dos que morreram. Segundo, o rapto da igreja, na verdade, abrangerá tanto os mortos como os vivos, os quais juntos, transformados, subirão ao encontro do Salvador Yahshua nas nuvens. Conforme em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, eis que vos dou a conhecer um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num instante, no abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Quando o Yahweh, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Yahshua ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com Yahshua, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Yahshua. O termo primeira ressurreição não indica a um momento, e sim a um tipo de ressurreição, a uma categoria. O termo é uma referência à ressurreição dos salvos em Yahshua, em contraposição à segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos. O termo primeira ressurreição, em Apocalipse capítulo 20, versículos de 4 ao 6, vi então tronos, e aos que neles se sentaram foi dado o poder de julgar. Vi também a vida daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Yahshua e da palavra de Yahweh, e dos que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, e nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Yahshua durante 1000 anos. Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Yahweh e de Yahshua, e com ele reinarão durante 1000 anos. Aponta aos salvos durante a grande tribulação que foram degolados pelo testemunho de Yahshua e pela palavra de Yahweh, que não adoraram a besta nem a sua imagem, porque eles, assim como os que ressuscitaram por ocasião do arrebatamento, fazem parte desta categoria de ressurreição. Quando a gente analisa a parábola das 10 virgens, não é uma analogia do arrebatamento exclusivamente. Ela abrange o reino dos céus como um todo. Em Mateus capítulo 25, versículos 1 e 2, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Mas é evidente, o crente que vive na prática do pecado e, assim como as virgens loucas, estiverem despercebidos por ocasião do rapto, vai ficar do lado de fora,
e não participará das bodas do Cordeiro. Na referida parábola, o Altíssimo deixa claro que a segunda vinda é iminente, mostrando que devemos estar prontos para o arrebatamento da igreja, que dará início a uma série de eventos escatológicos. Quanto à possibilidade de salvação após o arrebatamento, o livro de Apocalipse trata disso com muita clareza, mas é preciso analisar. Vejamos. Em Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 11, quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as vidas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Iau e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamaram em alta voz: Até quando, ó Iau, puro e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dada então uma veste branca, e foi-lhes dito também que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos, que iriam ser mortos como eles. Em Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 e 14, um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: Estes que estão trajando com vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe respondi: Meu Iau, és tu quem sabe. Ele então me explicou: Estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram o sangue do Cordeiro. E não apenas dizer, de modo simples, que ele é difícil, linear ou extremamente simbólico. De acordo com Apocalipse, os santos que serão transformados após a ressurreição, antes do milênio, são os mártires, que não aceitarão a marca da besta, e não a igreja arrebatada, que já estará no céu. O termo todos, de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, refere-se a todos os salvos vivos e a todos os mortos em Yahushua HaMashiach. Segundo o que já vimos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, ambos grupos irão ao encontro do Salvador Yahushua nos ares. Há duas categorias de ressurreição. As expressões primeira ressurreição e segunda ressurreição não designam momentos específicos, e sim tipos ou categorias de ressurreição. A primeira ressurreição, a da vida, não ocorrerá apenas no arrebatamento. Ela abrange várias etapas, como se lê em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 e 23. Mas não, Yahushua ressuscitou dos mortos, primícia dos que adormeceram, cada um, porém, em sua ordem, como primícias. Yahushua, depois aqueles que pertencem a Yahushua, por ocasião da sua vinda. Em Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53, abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, e saindo dos túmulos, após a ressurreição de Yahushua, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, quando Yahushua, ao sinal dado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Yahushua HaMashiach ressuscitaram primeiro, em seguida nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Yahushua nos ares, e assim estaremos para sempre com o Yahushua. Os mortos em Yahushua HaMashiach durante a grande tribulação, que ressuscitaram antes do milênio, também fazem parte da primeira ressurreição. Os outros mortos, os ímpios que fazem parte da segunda ressurreição, a da condenação, só ressuscitarão após os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículos do 4 ao 15. Vi então tronos,
e aos que neles se sentaram foi dado o poder de julgar. Vi também a vida daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Yahshua e da palavra de Yahweh, e dos que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, e nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Yahshua durante 1000 anos. Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Yahweh e de Yahshua, e com eles reinarão durante 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra. Gog e Magog, reunindo-se para o combate. Seu número é como a areia do mar. Subiram sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que os seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença, sem deixar vestígios. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele jaziam. A morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achava escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo.